mas a gente já vai começar a estar com a salinha funcionando, porque o número de crianças também é menor. Então essa semana haverá já uma limpeza, nós vamos estar já organizando tudo, tá certo? Vamos estar vendo a questão do corrimão, algumas coisas já estão para a gente acertar. Também o número de crianças é um número reduzido, não é um número tão alto assim como a gente tinha antes da pandemia, tá ok? Então nós vamos estar já se preparando para voltar, ok? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 10, 10, tá? Ao 12. A fonte ali ficou, parece um 8, mas é 10. Em nome de Jesus. Todos acharam? Então vamos abrir em nome de Jesus e vamos ler. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e nem o sangue, mas contra as potestades e os principados, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés com os calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, abracem, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos. Fala comigo, estejam atentos. Mais alto, estejam atentos. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Vamos orar em nome de Jesus? Gostaria agora que você fechasse os teus olhos, segurasse agora os seus filhos e vamos orar em nome de Jesus. Papai querido, nós queremos te agradecer nesta noite. Estamos, Senhor, vindo de um domingo tão especial. Nós queremos aprender mais de Ti. Queremos conhecer mais da Tua palavra. Queremos receber a revelação que vem do alto. Venha falar conosco mais uma vez. Nós queremos e precisamos muito da Tua presença. Nós clamamos, nós imploramos, nós necessitamos, nós estamos desesperados por aprender mais de Ti, buscar mais em Ti. Nós oramos assim e em Teu nome nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos no nosso quinto passo, a quinta palavra sobre o verão. Nós aprendemos que no verão é preciso ter uma boa alimentação, beber muita água. Aprendemos também que é fundamental no verão que nós possamos usar filtro solar, cuidar dos órfãos, das crianças e dos idosos nesse momento tão complicado. E hoje eu quero falar com vocês sobre vestir roupas adequadas. No verão é muito importante. No verão, por exemplo, eu separei aqui alguns utensílios que é fundamental para a sua proteção no verão. Por exemplo, um boné ele é indispensável num dia tão quente. Principalmente quando você estiver na praia, na piscina. Um boné, ele ajuda a proteger. Um chapéu, aquele chapéu sombreiro, sei lá, ele ajuda muito. O óculos de sol ajuda na proteção das suas vistas, na proteção dos seus olhos. Ele é importantíssimo. A camisa de proteção, hoje, ela é
uma das melhores e maiores invenções que fizeram para que você possa curtir o verão bem. Por exemplo, para o Roberto, que é ciclista, a camisa de proteção ela é fundamental. Isso para mim é uma das melhores invenções. Essa camisa aqui quem me deu foi a saudosa irmã Maria Lima. Ela que me deu essa camisa aqui de proteção no meu aniversário. Essa camisa, essa roupa, ela protege contra os raios ultravioletas. Nós temos também o chinelo. Até na própria igreja, eu acho que as pessoas estão entendendo que nós vivemos num país tropical. Eu acho que as pessoas estão entendendo que esse negócio de ficar usando terno e gravata foi algo que veio da Europa, aonde lá é frio, aonde os missionários lá, eles estão numa temperatura, né, Sara, abaixo de zero. Na Escócia, na Inglaterra, até na própria Itália, dependendo do local da Itália, no norte da Itália, chegando ao próximo aos Alpes. A roupa é importante, você estar com uma roupa leve. Claro, não é uma roupa vulgar, mas uma roupa leve. Eu, por exemplo, já abdiquei de terno e gravata, pelo amor de Deus, não tem condições. Os diáconos, a mesma coisa, uma camisa, até a nossa camisa, ela é UV, ela é da mesmo material, foi feita para os diáconos. Então, vestir uma roupa dessa forma é importante para que você, observe só, uma roupa pesada, acontece alguns problemas na sua vida, como por exemplo, você fica cansado. É impressionante que quando eu venho pregar, por exemplo, de tênis ou sapatênis, eu canso menos que quando eu estou pregando de sapato de couro. É impressionante isso. O meu desempenho pregando é até melhor. É importante você ter uma roupa adequada, Jorginho, porque assim você não tem um outro problema, que é um problema de insolação, um problema do seu corpo ficar muito quente, você ter um problema seríssimo, grave. A temperatura do seu corpo aumentar demais. E por que eu estou falando isso? Porque dentro da nossa analogia, da nossa palavra, que nós estamos pregando todos os domingos, falando sobre o verão, hoje eu quero falar sobre a roupa que nós precisamos, ou melhor, a armadura que nós precisamos vestir nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é exatamente a armadura de Deus. A armadura esta que infelizmente muitas pessoas estão deixando de lado, não estão sabendo usar. Infelizmente as pessoas não estão usando, e aqui faltou o filtro solar, aqui faltou a garrafa, e a garrafa da água está aqui, para você estar sempre bebendo. Vou beber agora, porque no verão tem que beber muita água, e no inverno também, claro. E aí as pessoas não estão usando a armadura que Paulo fala. Porque olha só, acompanhe comigo em nome do Senhor Jesus. No capítulo 1, Paulo, ele vai ensinar para a gente o plano eterno de Deus para a igreja. Que nós somos predestinados a viver para as boas obras e sermos salvos. No capítulo 2, Paulo então vai falar aqui no capítulo de número 2, sobre como ele tira a gente da morte, das nossas obras malignas, e nos transporta para esse momento de paz e vida. Paulo mostra para a gente que nós somos salvos pela graça. Ele também fala no capítulo 2, que não há mais barreiras entre cristãos e judeus, entre gregos e judeus. No capítulo de número 3, Paulo vai falar sobre o evangelho é único. Só existe uma forma de salvação. Não existe evangelho para Israel e evangelho para outras pessoas. Só existe um evangelho. No capítulo de número 4, ele vai falar sobre a unidade, então, que este evangelho traz em nós.
Ele fala sobre os dons espirituais, os dons ministeriais. Ele vai falar sobre o aperfeiçoamento dos santos. No capítulo 5, ele dá ordens, ele dá orientações de como nós podemos viver através do Espírito Santo. No versículo 18, ele fala: não vos embriagueis com vinho, que é o tema da próxima mensagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele vai falar, ele vai ensinar sobre o tratamento do marido com a mulher, da mulher com o marido, do pai do filho, filho com o pai. Ele orienta a igreja através das palavras, através do ensinamento, a serem realmente uma igreja exemplar. Mas aí ele chega no capítulo 6 e ele fala: olha, finalmente eu quero falar para vocês uma coisa. Finalmente, irmãos, eu quero falar para vocês que vocês, olhem para cá, vocês não estão vivendo uma vida de qualquer maneira. Porque a gente acha que nós estamos vivendo uma vida, nós somos chamados para viver uma vida tranquila. E nós esquecemos que nós estamos numa guerra. Guerra esta que está sendo travada. E olha, você querendo ou não, você está no meio dela. E aí às vezes você fica assim, não sabe de onde está vindo tanto bombardeio, tanta porrada, tanto, desculpa a palavra, tanto supapo, tanto solavanco. Parece até o Whindersson Nunes e o Popó. Vocês viram a luta? O Popó, não é Popó. O Whindersson Nunes ficou com aquela cara inchada. Meu Deus, está parecendo nós com o diabo. Estamos indo para uma batalha e a gente está assim, vivendo de qualquer maneira, porque a gente acha que isso aqui é hotel 5 estrelas. A gente acha que reino de Deus é viver um hotel 5 estrelas, um cruzeiro marítimo. Que a hora que você quiser tem suco para você, na hora que você quiser tem serviço de quarto, você pode acordar a hora que você quiser, tem café da manhã sendo servido no quarto. E não é isso que está acontecendo. E aí vem o coronavírus, vem pandemia, e o povo está sofrendo, os pais não sabem mais o que fazer. Sofia, fica quietinha, Sofia, senta agora. O povo não sabe o que fazer, os filhos estão se desembandeando, a família está sendo destruída, casamentos estão sendo aniquilados. Ei, presta atenção, casamentos estão sendo destruídos dentro da igreja. E a gente está brincando. A gente não está usando roupa preparada para o verão. A gente está indo para a praia de calça jeans e de camisa de tergal. A gente está indo para o sol sem uma proteção, sem usar um protetor solar. A gente está brincando. Eu falava hoje de manhã, muita gente doente, porque nós perdemos a essência da adoração. Difícil hoje levar filho para a igreja, manter filho sentado, difícil hoje. Por quê? Porque batalhas estão vindo. É uma hora é Covid, uma hora é outro problema, é outro problema, é hora é filho, é outra hora problema. Vai chegar um momento que você não vai aguentar, se você não vestir uma roupa necessária. Meu amado irmão, acorda para a vida. E aí Paulo começa a dizer, finalmente, estou terminando aqui a carta, mas quero dar um alerta para vocês. E ele dá 2 alertas, duas formas que ele já começa a dizer no versículo de número 10 e no versículo de número 11. Ele fala bem assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o primeiro conselho, olhe para cá. A gente não está se fortalecendo em Deus, a gente está se fortalecendo em um monte de coisa. A gente está se fortalecendo em um monte de coisas humanas, Miriam, mas a gente não está se fortalecendo no Senhor.
E aí eu vou falar para vocês da onde tem um monte de problema que está atacando a vida de vocês. Está tudo nesse texto aqui, ó. E vocês acham que é uma coisa, não é, é outra coisa, porque ele falou uma coisa e não é isso, é outra coisa. E a gente não entende, porque a gente não para ler Bíblia, a gente não está buscando, a gente não está orando, a gente não está tendo busca com Deus. Esse é o primeiro conselho: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí no segundo ele fala: e vistam toda a armadura de Deus. Por que vestir toda a armadura de Deus? Para que vocês possam ficar firmes. Firmes. Contra as astutas ciladas do maligno. Então o primeiro conselho é: revistam-se de poder. Como é que você se reveste de poder? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, adorando, buscando a Deus. Você tem feito isso? Você tem colocado as roupas necessárias para o verão? Porque olha, o sol, ele ataca em 3 áreas. Ele ataca externamente, ele ataca internamente, e ele ataca quem está do seu lado. Porque você, por exemplo, mãe e pai, tem que se preocupar com seus filhos, sim ou não? Quando você chega na praia, você tem que pegar lá aquele montão de filtro solar. Se você não passar, o menino já vai direto para a praia, já vai direto para a água e fica lá o dia todo. E se bobear, ele fica torrado no sol, sim ou não? Então você tem que se preocupar. O diabo e essa guerra espiritual é a mesma coisa, em 3 áreas. Primeira área, carne. Segunda área, mundo. O mundo está te atraindo. Terceira área, Satanás. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e ficam firmes, vestindo a armadura de Deus. Contra o quê? Aí eu vou começar a falar aqui. Primeiro, contra as ciladas do diabo. A palavra aqui é metodeia. Metodeia é método. O que é método de Satanás? São as artimanhas, as estratégias. Sabe como é que ele faz? E aí ele vai dar aqui o texto para nós. Contra as ciladas do diabo. Então ele vai falar que o diabo, ele tem ciladas, ele tem artimanhas, ele tem metodeias, ele tem métodos, ele tem uma forma de trabalhar. Então 2 coisas eu quero falar para vocês. Primeiro, não subestime o diabo. Nós temos mania de subestimar o diabo. O diabo não existe. Isso é conversa fiada. Ah, o pastor é coisa de fanático, é coisa de igreja. Nós temos mania de subestimar o diabo, que até Jesus falou: tome cuidado. Satanás, tome cuidado com aqueles que matam o corpo, beleza. Agora tome cuidado com aquele que pode levar sua alma para o inferno. Se até o próprio Senhor Jesus falou que ele pode, Paulo falou lá na sua carta aos Coríntios, que ele pode se transformar em anjo de luz. Tem muito crente subestimando Satanás. Tem muito crente entrando numa batalha, entrando de qualquer maneira. Segundo, não superestime o diabo. Agora tem um outro problema: tudo é o diabo. Jesus, ele tem que ficar pedindo licença para poder, esse negócio de ficar colocando Jesus num canto, Satanás no outro, e aí fica essa briga de, gente, Satanás não tem poder contra Jesus. O problema todo não é a presença do diabo. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. O problema todo não é Satanás estar aqui agora no nosso meio, porque ele pode estar rodando por aqui. O problema todo é Deus não estar presente no nosso meio. Porque a gente fica preocupado que o diabo está aqui, que o diabo está na caneca, que o diabo está na televisão, que o diabo está na vacina, que o diabo está no governo, que o diabo está nisso, que é naquilo. Mas a gente tem que se preocupar é se Deus está presente no meio da igreja. Se Deus não estiver, aí nós estamos ferrados. Aí o sol vai vir e vai torrar todo mundo. Então nós temos que começar a se preocupar se Deus está no meio do seu povo. Porque se o diabo estiver no meio do povo, ele já caiu por terra em nome de Jesus. Contra as ciladas do diabo. Quem é o diabo?
Diabo está aqui. Diabo significa caluniador. Satanás significa adversário. Mas ele tem outros nomes: pai da mentira, príncipe do engano, maligno, Belzebu, o homem mau, o iníquo, o trem ruim. Uns chamam de Lúcifer. Ele tem vários nomes. Então Paulo está falando assim: ei, opa, deixa eu falar com vocês. Fiquem firmes, vistam-se de armadura, para que vocês possam ter cuidado com as estratégias de Satanás. Então ele identifica o inimigo. E aí, logo em seguida, ele fala quem não é o nosso adversário. E isso aqui eu quero chamar muita atenção de vocês. Porque ele vai falar bem assim: pois a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Oh meu Deus do céu, nós estamos perdendo tempo. Porque a gente está brigando com o nosso irmão. Agora agora é desse jeito, as igrejas vêm para um bairro, a igreja já não é mais irmãos, é concorrente. Porque quando ele escreve aqui, Wilson, ele escreve assim: a nossa luta, ele está falando a luta romana. Ele está falando aquela luta que um agarra o outro e tem que derrubar o outro. A nossa luta é um querendo derrubar o outro. O nosso problema é que nós estamos olhando para o nosso inimigo e estamos enxergando não Satanás, e estamos enxergando uma pessoa. Lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro fala uma coisa boa e depois fala uma besteira, Jesus chega, aponta para ele e fala bem assim: para trás de mim, Satanás. Ele não falou para trás de mim, Pedro, é para trás de mim, Satanás. Satanás, vai embora, Pedro, você fica. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra esse irmão que está do seu lado. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que é complicado, eu sei que tem hora que não está desganar uma pessoa, eu sei que tem hora que você fica com raiva, eu sei, mas você precisa, em nome de Jesus, entender que a sua luta não é contra esse irmão, essa irmã, mas a sua luta é contra forças espirituais da maldade. A nossa luta não é contra quem está do nosso lado. E aí ele vai começar então a dizer assim: olha, quem nós vamos lutar? E ele começa a fazer então uma lista de quem nós vamos lutar. Ele começa a dizer: contra poderes e autoridades. Olha para cá. Contra poderes e autoridades. A gente olha aqui e a gente pensa aquela legião de demônios, sim ou não? Mas é muito mais do que isso. Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Combate Cristão, talvez o melhor livro sobre batalha espiritual em língua portuguesa que existe na face aqui no Brasil, Dr. Martin Lloyd-Jones, o Combate Cristão, ele vai falar um capítulo exatamente sobre isso. O que é esse mal? O que Paulo estava falando? A nossa luta é contra quem? E que astutas ciladas são essas? Quem são as artimanhas de Satanás? O que são artimanhas de Satanás? Contra os príncipes dominadores deste mundo. Ele está falando sobre demônios. Ele está falando sobre problemas que jogam na mente de cada um de vocês. Tem pessoas agora aqui que estão querendo dormir. Não é que você está com sono. É porque às vezes o diabo joga na sua mente para você dormir, para você não ouvir a palavra. Você vai ler a Bíblia, você fica horas assistindo um filme, mas quando você vai ler um capítulo da Bíblia, você dorme. Isso não é normal. Você assiste novela, você assiste série, você fica até de madrugada assistindo uma série atrás da outra. Você assiste um episódio, 50 minutos.
Você não dorme, você fica ligado. Mas quando você vai pegar um capítulo na Bíblia, você começa a dormir. Ele está falando sobre os príncipes das forças espirituais que estão atuando na região celestial. Ei, olhe para cá. Ele está falando sobre os raios ultravioletas que Satanás joga contra nós. E aonde que ele está jogando? Porque se você for lá em Lucas, você vai ver que Satanás, ele prende as pessoas dentro de casa. Aí é necessário vir um valente que vem na casa e rouba quem está lá dentro. Esse valente é Jesus. Ele entra na casa e ele rouba o tesouro que está dentro da casa. Sabe que tesouro é? Vocês, eu e você. Só que Satanás, ele não vai lá fora, ele não vai no carnaval, ele não vai na praia, ele não vai agora no futebol, ele vai aqui agora. Ele está atacando, são vocês. Nós temos que acordar para a vida, igreja. Nós temos que acordar para a vida, porque não adianta, não existe conversa, não existe, não existe, hoje eu vou orar e vai dar tudo certo, se você não começar a se preparar. E aqui ele está falando psicologicamente, ele está falando fisicamente, ele está falando espiritualmente. E aí ele vai dizer assim: olha, vocês precisam então colocar a armadura de Deus. E aí ele vai começar a listar a armadura. E eu quero listar com vocês, Lafayette, em nome de Jesus. Primeiro lugar, coloque. Primeiro lugar, ele vai falar o seguinte: vistam toda a armadura de Deus. A armadura aqui é panopleia. Panopleia quer dizer vistam tudo. Todo. Pleia quer dizer armadura. Se Paulo tivesse aqui hoje no Espírito Santo, ele acha que ele usa essa alegoria aqui, para você entender. Mas como ele estava no Império Romano, e ele estava na cadeia quando ele escreveu essa mensagem, ele olhava todo dia o soldado e falava assim: vou escrever uma carta para os Efésios e vou começar a falar sobre, uma alegoria aqui, uma analogia, para que eles possam entender o que eu estou falando. Vistam toda a armadura de Deus. Então é assim, panopleia, peguem tudo, coloquem tudo, porque tem pessoas que estão fazendo o seguinte: até oram, mas não levam o escudo da fé. Até leem a Bíblia, mas não se dedicam numa questão de oração. Até evangelizam, mas não estão falando do amor de Deus. Estão falando do amor da igreja. Estão falando da igreja que frequenta. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. O dia mau vai chegar. Alguém aqui já chegou o dia mau? Levante a sua mão. O dia mau já chegou para você? Para você que não chegou o dia mau ainda, eu acho que você precisa se preparar, porque quando chegar o dia mau, você precisa estar bem, todo preparado. Irmãos, isso é muito sério o que nós estamos falando nessa noite. Isso é muito sério o que eu estou falando para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou muito preocupado, meus amados irmãos, com a batalha espiritual que está rodando aqui, Érica Souza, em nosso meio, e nós não estamos entendendo isso. Porque a gente se preocupa tanto com o trabalho, a gente se preocupa tanto com outras coisas, mas a gente não se preocupa com o espiritual. A gente está achando que essa guerra também é essa guerra, igual na televisão, que o diabo vem, não. Príncipes da potestade do ar, ele está atracando vocês, e é por isso que vocês precisam estar todo equipado. Vistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então é outra lição que eu aprendo nessa noite, olhe para cá. Você não tem que usar essa batalha, essa armadura, para lutar com o diabo.
Porque quem lutou contra o diabo foi Jesus, e ele já venceu na cruz do Calvário. O problema todo é que a gente pega a armadura, Diego, e a gente acha que a gente é o super-herói. Você tem que se preparar com isso aqui, porque você não vai vencer o sol. O sol, meu irmão, ele vai brilhar todo dia, ele vai brilhar toda hora. Essa semana, a cidade de Ecoporanga, no Espírito Santo, registrou 38,5, a média do dia. Foi a cidade mais quente do Brasil esta semana, Ecoporanga. O sol, Duda, vai continuar brilhando. Você não vai conseguir vencer o sol nunca. Satanás, você não tem que vestir roupa para armadura para lutar contra o diabo. Você não tem que ficar lutando contra o diabo. Fica tranquilo. O que você precisa fazer é estar firme, inabalável, porque quando ele vier, você está preparado em nome do Senhor Jesus. Para de querer lutar contra o diabo. Quem lutou contra o diabo foi Cristo. Porque lá em Colossenses capítulo de número 2, ele subjugou toda a potestade, todo o principado. Ele cravou os nossos pecados na cruz, aleluia, com a cédula. Ele falou bem assim: está tudo consumado. Você é livre, você é liberto, você é transformado. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Sabe o que Cristo está falando? Sabe o que o Espírito está falando sobre a minha vida agora para você? Ô irmão, fica tranquilo, usa a sua armadura e fica tranquilo. Esquece o diabo, deixa que o diabo, Jesus, toma conta dele. Mas se ele vier contra você, você já está preparado. Amém ou não amém, gente? Neste verão, use roupas adequadas. Neste momento de apostasia, use roupas adequadas. Neste momento que as pessoas estão frias, se esquente mais. Use então, para depois que vocês tenham feito tudo, vocês permaneçam firmes. Você está vendo alguma coisa aqui de lutar? Ele falou: para de achar que você está lutando contra seu irmão. Para de lutar contra o seu irmão. Por quê? Porque a luta aqui não é um que vai derrubar o outro. Não é você ficar derrubando Satanás, vai ficar batendo. Agora eu vou dar um golpe nele de capoeira, vou dar um golpe de Krav Maga. Agora eu vou aprender os meus técnicas que eu aprendi com o Fernando, com o Edson. Eu vou aprender agora, eu vou derrubar esse cramunhão. Não é isso, não. Ele está falando para você ficar firme. Porque o Covid vai vir e você está firme. Porque o desemprego vai vir e você está firme. Porque a doença vai vir e você está firme. Porque a morte pode chegar e você está firme. Porque as pessoas podem te abandonar, mas você está firme. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você não vai temer mal algum, porque você está com o Senhor Jesus, aleluia. Então ele começa a dizer as 6 peças, simples, objetivo. Primeira peça: cingindo com o cinto da verdade. Eu gosto disso aqui, olhe para cá. Primeiro apetrecho aqui, talvez seria a bermuda de tactel. Hoje nós temos a bermuda de tactel. Hoje nós temos uma roupa mais adequada. Roberto, no ciclismo, lá na bike, lá, aquelas bermudas, aquelas de lycra, né? Para dar mais mobilidade, não é isso aí? Para dar mais mobilidade nas suas pernas. O cinto é a mesma coisa. O cinto do soldado romano, ele vinha e ele colocava a espada. E o cinto faz o seguinte, olhe para cá, o cinto aperta. Quando o cinto aperta, o soldado fica muito mais ousado. Sabe o que é isso? Cingindo com o cinto da verdade, é você colocar o cinto da verdade, a verdade que liberta, é a verdade que faz você ficar mais ágil.
Enquanto isso que as pessoas estão presas, você está livre, livre, livre. Verdadeiramente nós somos livres. Aleluia. Ô irmão, se você está na cama do hospital, você é livre. Ô glória. Se continuar na terra, está de boa. Se partir, está abraçado com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem aquela história do grande pregador na Inglaterra, que ressuscitou 49 pessoas. Na 50ª foi a mulher dele. A mulher dele morreu. E ele chegou no quarto, a mulher dele estava estendida, morta já. Então ele ora: papai do céu, ressuscita minha mulher. A mulher dele ressuscitou. Aleluia! Aleluia nada. A mulher quase bateu nele, quase matou ele também. Porque falou bem assim: eu estava com Jesus. Você mandou eu voltar? Seu infeliz. Você é livre. Você acha que talvez você esteja passando por tudo, mas o cinto da verdade faz você ficar, ágil. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Cadê o glória a Deus dessa igreja? E aí ele continua dizendo assim: vestindo a couraça da justiça. Quem é justo aqui, levante a sua mão. Quem é justo aqui, levante a sua mão. Vestindo a couraça da justiça. Era uma camada, é mais ou menos como a camisa de proteção, que ela protege tanto a frente como atrás. Ela tem uma malha meio de ferro, aonde protege os órgãos vitais do corpo humano: o coração, o pulmão, os rins, o fígado. Essa couraça da justiça tanto era para frente como era para trás. O soldado estava preparado e protegido. Sabe o que protege você? Sabe o que protege contra qualquer artimanha de Satanás chegar sobre a sua vida? É quando você é justo. Não precisa se justificar. Jesus já justificou você na cruz do Calvário. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: para de falar que você é pecador, para de falar que você não presta, para de falar que você eu não posso fazer nada porque eu sou isso, eu sou aquilo. Cristo já justificou você na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Ele justificar você. Fica quieto. Teve esses dias atrás aí, um rapaz colocou um monte de coisa. Eu acho que foi para mim. Colocou um monte de coisa. Eu não vou justificar. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem me chamou. Eu sei da minha vida. Eu sei que quem me justificou foi Jesus de Nazaré. Terceiro, ele fala bem assim: tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. É impressionante. Paulo, ele olha então a bota do soldado. A bota é o seguinte, olhe para cá: o sapato ou a sandália, a alparca, ela protegia o peito do pé, o calcanhar, e ela deixava os dedos abertos. Mas é impressionante porque Roma desenvolveu um calçado aonde o soldado não desliza. Por isso que Roma conquistou tanto, ganhou tanto, conquistou o mundo inteiro, foi o maior império que já existiu, porque ele se preocupava com os mínimos detalhes. Olha para cá, olha só, o sapato dele, os dedos ficavam abertos para pegar ar, e André, o calcanhar estava preso, não tinha como deslizar. Então um soldado romano dificilmente escorregava num campo de batalha. Ele está dizendo assim: coloque esse sapato, você não vai ficar mais escorregando. O sapato que você está colocando é o sapato do evangelho da paz. É onde faz você ficar firme. É onde faz você não sentir o problema do sol, da quentura. Os seus pés estão abertos para poder você caminhar e pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta peça, ele diz: abrace o escudo da fé. Cara, esse escudo é demais.
O escudo romano era um escudo pontiagudo, não era um escudo redondo, era um escudo como se fosse um losango. Era um escudo como se fosse um losango. Ninguém, olha para cá, ninguém pensou num escudo tão poderoso como Roma. O escudo, quando o soldado vinha para a batalha, ele pesava cerca de 10 a 20 quilos. Era de bronze ou de madeira. Por que de madeira? Porque quando era uma batalha, dependendo do local, eles iam de bronze. E dependendo do outro local, eles iam, dependendo das legiões, eles iam com de madeira. Era um escudo que quando o cara chegava aqui, ele abraçava o escudo, não tinha nada que penetrava aquele escudo. Quando você sair de casa, abrace o escudo da fé. A fé é que protege você, é que envolve você, é que quando alguém for atirar alguma coisa em você, você está preparado, Rodrigo. Você está seguro, Rodrigo. Você está seguro, Ivanildo. Você está protegido, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, no filme Gladiador, quem já assistiu o filme Gladiador? Pelo amor de Deus, acho que todo mundo já assistiu, né? Russell Crowe. É muito massa quando ele está lá no Coliseu, e ele fala bem assim: alguém já serviu comigo? Aí um cara fala assim: eu já servi com o senhor nas tropas Félix do Norte. Você serve. Não sei o que vai sair daquelas portas, mas a gente só tem uma chance, se a gente ficar junto, se a gente ficar unido. Quando eles vieram, não sei se vocês repararam, tinha uma guerreira africana, vocês vão lembrar disso, que soltava flechas. Vocês estão lembrados, sim ou não? Soltava flechas, sim ou não? Ela vinha, pum, pum, pum. Ela vinha na carruagem dela, pum. Aquelas flechas ali é para proteger contra os dardos inflamados do maligno. É flecha pegando fogo. Vocês repararam que ele tinha um escudo, e o escudo era de madeira? O escudo era de madeira? Por incrível que pareça, a flecha batia, ela não pegava fogo. Aquela madeira faz com que a flecha apagava. Por isso que você tem que pegar o escudo da fé. Porque Satanás joga flechas, setas, em outras palavras, mísseis, detonadores. Ele joga o tempo todo. Vai jogando. Sabe o que ele fala? Tem uma hora que ele fala bem assim: vamos lá, formação, formação, todo mundo junto. E eles fazem tipo uma tartaruga. Vocês viram aquilo? Tipo uma tartaruga. É aquilo ali que nós temos que ser. Você usar o seu escudo, Duda, com o escudo do nosso querido Roberto, lá na família de vocês, cada um vai protegendo um lado, um flanco. O flanco, pastora, o flanco. Aqui, um flanco é laterais. É o lado que vai estar aqui em você, ó. Vamos acordar para a vida, irmão, em nome de Jesus. Está na hora de você abraçar o escudo da fé em nome de Jesus. Você está animado como eu estou animado nessa noite em nome de Jesus? Você tem que se preparar, Mariana. Tem que preparar, tem que orar, tem que falar: eu estou abraçando o escudo da fé. E ele vai jogar, pum, ele está jogando os dardos, Paulinha. Ele está jogando os dardos, Paulinha. Mas a sua fé é maior do que a dúvida que Satanás está colocando no seu coração. A sua fé, Rafael, é maior do que as artimanhas que Satanás tenta colocar no seu coração. Abrace o escudo da fé. Sem abraçar o escudo da fé, Heber, você cai. Não adianta você só orar e você não abraçar o escudo da fé. Não adianta você só orar. Não adianta você viver uma vida de fachada. E ele termina dizendo: e usem a espada do Espírito. Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação, o capacete do soldado romano era uma coisa espetacular. Tenta colocar para mim ali, André, e coloca ali, Daniel. Tem as imagens ali, logo no início. Tem as imagens. Aí, olha lá, olha o capacete. Olha o capacete.
só tinha uma brechinha que a pessoa olhava. Olha aqui. Você tem que ver só aquilo que é necessário você ver. Você tem que parar de ficar vendo coisas onde você não precisa ver. O capacete da salvação é para proteger a sua mente, Jorginho. Proteger aquilo que é mais importante em você, que é a sua salvação. Sabe por quê? Porque não era fácil, não era raro. Era muito comum num campo de batalha o cara vir cortar a cabeça. O próprio gladiador mesmo, ele corta a cabeça de um monte de gente. Porque eles eram preparados para cortar a cabeça. Eles falavam assim: a gente vai ganhar a batalha se a gente cortar a cabeça. Sabe o que Satanás quer? Cortar a sua cabeça, tirar a sua salvação, derrubar você cortando a sua cabeça. Não adianta você embraçar o escudo da fé. Não adianta você estar orando você estar com um sapato bom. Não adianta você estar com equipamento bacana se você não está com o capacete da sua salvação. O capacete da salvação. E aí ele termina dizendo: coloca para mim a espada do Espírito. Fala comigo, a espada do Espírito. Fala a espada do Espírito. Fala a espada do Espírito. A espada do Espírito, igreja, que é a palavra de Deus. Espada Macaim é uma espada pequena, pontiaguda, que serve para cortar carne principalmente. Essa espada faz com que você ataque e defenda ao mesmo tempo. É a espada que ele está dizendo assim, é a espada do soldado romano, que ele vinha com a espada, e ele fazia isso aqui, ó. Ele estava aqui, aí ele vinha aqui com a mão, e atacava a pessoa para cá. O escudo está defendendo, e ele vinha, pum, e era fatal. Olha a espada do Espírito. Satanás chega até Jesus lá no Monte da Tentação, lá no deserto, e fala: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Está escrito. Deuteronômio capítulo de número 8. Não tem aquele meme? Cada corte é Tramontina. Lembra do meme? Pensou em corte, pensou Tramontina. Pensou em corte, pensou Bíblia Sagrada. Satanás chegou para ele e falou assim: transforma essas pedras em pães. Está escrito, Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Leve ele lá para cima. Se joga daqui, porque está no Salmo 91. Ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6. Ele leva ele para um lugar mais alto ainda. Eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar tudo isso se você prostrar-me diante de mim e me adorar. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Sabe como Jesus venceu Satanás? Com a palavra do Espírito. Você vai vencer? É com a palavra. Você vai lutar? É com a palavra. Você vai se defender? É com a palavra. É a palavra que vai fortalecer você. Levante as suas mãos, dá um grito de glória a Deus e aleluia no seu lugar. Se fortaleça a partir de hoje. Se fortaleça hoje. E ele termina dizendo com chave de ouro: portanto, meus irmãos, continua, portanto, meus irmãos, eu quero conclamar vocês, orem no Espírito. Vou tomar até uma água. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões. A oração de vocês tem que ser a mente, em súplica. Orando por todas as pessoas, perseverantes. Ei, você que está em casa, eu quero falar então 3 coisas aqui para poder terminar em nome de Jesus. Primeiro, a oração do crente deve ser constante. Se você quer estar firme,
Você tem que orar todos os dias. Você precisa orar hoje, amanhã, terça, quarta. Você precisa passar um tempo em oração em nome de Jesus. Quer vencer essa batalha? Quer estar firme? Ore em todo tempo. Ore dentro do ônibus. Ore quando chega na igreja. Não adianta você chegar na igreja. Não adianta você chegar na igreja, dobrar seu joelho e falar assim: hoje eu fiz minha oração. Ore na praia. Ore dentro do carro. Hoje nós esquecemos de orar em casa. Não deu tempo da gente orar. Aconteceu um montão de coisa. Nós oramos dentro da Kombi. Faz assim, a partir de hoje, com a sua família. Antes de você vir para a casa do Pai, dá a mão à sua família, como nós estamos fazendo na nossa casa, e orem em voz alta. Peça a Deus para poder Deus falar com vocês. Hoje algumas pessoas me mandaram mensagem e falaram: pastor, a palavra hoje foi poderosa. A palavra hoje foi tremenda. Não, não é que foi tremenda, a palavra está sempre sendo tremenda. É porque hoje você abriu o seu coração de uma maneira tal que Deus falou muito com você. Porque quando você vem preparado e com sede, você pode ter certeza que a palavra vem poderosa. Ela vem triturando as obras do mal em nome de Jesus. Porque Deus fala todos os dias. Entendeu, Lafayette? Fala para quem está do seu lado: ore todo o tempo, meu irmão. Ore todo o tempo, meu irmão. Ore todo o tempo. Fala para ele, fala com voz de trovão. Fala para ele: ore, busque. Você tem que orar todos os dias. Você não pode ficar com esse negócio não. Você tem que orar todos os dias. Você que está em casa, busque a Deus em oração. Passe um tempo agora. Passe um tempo em oração. Segundo, a nossa oração tem que ser intensa. Com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, vocês precisam estar atentos e perseverantes. Vocês não podem ficar, olhe para cá, vocês não podem achar que 3 minutos de oração é bom para vocês. Orai sem cessar. E a oração, em terceiro lugar, não pode ser egoísta. Ela está dizendo: orem por todos os santos. E eu gostaria agora de propor algo para vocês. Eu queria que vocês olhassem para trás, se você pode assim fazer. E a pessoa que estiver atrás de você, você vai estar orando por ela. Você pode fazer isso? Ore para trás agora, em nome de Jesus. Você pode estar olhando para trás e falar assim: olha, essa semana eu vou orar por você. Essa semana, pastor Rafael está vendo não precisa ele saber não, você vai orar por ele em nome de Jesus. Ou você vai orar pela Nádia. Depois você pergunta o nome, é Nádia. Pergunta o nome, é Roberto. Pergunta o nome, é Rayane, viu aqui, ó, é Rayane ali, Rayane. Você sabe quem é Rayane? Você que está em casa, você vai orar por quem? Porque a oração precisa ser uma oração não egoísta. Nós temos que começar a orar uns pelos outros. Quem está entendendo em nome de Jesus? Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí no seu lugar? Quem pode falar bem assim: Senhor, obrigado por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Dá um glória a Deus aí, aplauda o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero terminar dizendo que nós estamos em uma batalha. Essa batalha, meus amados irmãos, essa batalha, meus queridos irmãos, é uma batalha ferrenha. É uma batalha que está sendo travada no mundo espiritual. Talvez você tenha um monte de situações. Cuidado, sabe por quê? Porque infelizmente você pode estar sendo vítima. Você acha que você
está bem. Mas cuidado, esse montão de ataquezinhos que Satanás está fazendo sobre a sua vida. Hoje você está doente, amanhã você tem algum problema. Ele está principalmente usando artimanhas, usando pessoas, desestruturando a sua fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.